E aí, galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Bem-vindo de volta para mais um vídeo, para mais um mistério. Galera, hoje eu quero deixar aqui um abração para minha outra sobrinha, né? Que ela assiste também meus vídeos, ela é mais uma inscrita do meu canal. E ela pediu para no meu próximo vídeo mandar esse abraço para ela também, né? Então, está aqui minha sobrinha Luciana, né? Deixando para você aqui esse abraço, né? Espero que você goste dos meus vídeos. Você ter assistido vários deles também, com certeza, né? E eu quero deixar aqui esse abração para você, especial, tá bom? Galera, eu acabei de ler um livro aqui, né, que fala sobre a cidade perdida de Acacor, que dizem que, que no passado, né, assim, séculos atrás, existiram na floresta amazônica pirâmides, né, assim como no Egito, os zigurates também que existiam na Babilônia, e as pirâmides que existiam também na antiga Teotihuacan, né, que eram cidades astecas e maias, onde existiam essas grandes construções de pirâmides. A gente sabe tudo isso, né? Só que existe também, né, um mito, que por enquanto é um mito, né, de que na Amazônia também existiram essas pirâmides, né, numa época passada que talvez assim não tenha sido registrado na história, né? Porque foram milênios atrás. Então, eu já tinha ouvido falar sobre esse assunto, né, sobre a cidade de Acacor, mas eu nunca tinha me aprofundado. Eu vi, inclusive, no History Channel, eles fazem uma referência, né, a essas cidades perdidas, né? Tipo assim, meio que uma referência assim, à cidade perdida de Atlântida, né? Que muitas pessoas falam que é uma cidade fictícia, que nunca existiu, que é apenas um mito. Então, aqui na Amazônia, nós também temos a cidade de Acacor, né? Que foi uma cidade perdida no tempo, que os seus habitantes, né, segundo diz, eles eram ligados aos deuses. Muitas pessoas falam também acerca de contatos também com extraterrestres, né, que existia nessa cidade, que é uma cidade futurística, que assim de uma hora para outra a cena desapareceu. Mas eu vou contar para vocês, galera, essa história aqui, né? Tá aqui o livro aqui que eu baixei em PDF, né? Eu vi outros canais falando sobre esse assunto também, mas eu preferi me aprofundar, né? Ler o livro, né? Que inclusive tem até um prefácio aqui de Eric von Däniken, né? Que é aquele suíço que ele fala também, que ele escreveu o famoso livro Eram os Deuses Astronautas, né? Ele fez o prefácio desse livro aqui, que ele achou muito interessante, né? E eu vou contar para vocês essa história aqui de Acacor. Beleza, galera? Então, simbora pro vídeo. Pirâmides. Estruturas megalíticas, construídas há milênios por povos primitivos, e que até os dias de hoje intrigam os cientistas e arqueólogos, que não chegaram a uma conclusão concreta de como essas gigantescas estruturas foram construídas. Criaram-se teorias e relatos sobrenaturais a respeito desses povos, que para muitos pesquisadores teriam sido ensinados por seres que vieram do céu e deixaram na Terra uma colônia, misturando seu DNA com os dos habitantes da Terra. Em várias partes do mundo, essas pirâmides foram construídas por esses seres que vieram do céu, ensinaram aos homens seus segredos tecnológicos e depois partiram, prometendo voltar um dia. Vários relatos foram ditos a respeito de uma antiga civilização na Amazônia que construiu uma cidade misteriosa, pirâmides e outros monumentos, mas que com o tempo desapareceu. Esse fato relembra a famosa Atlântida, contada nos mitos gregos. Em 1972, um explorador alemão chamado Karl Brugger veio para a América do Sul como jornalista e tomou conhecimento sobre uma suposta construção em ruínas, que seriam as pirâmides da Amazônia, um lugar chamado Acacor. Karl Brugger conheceu em Manaus o nativo indígena chamado Tutankanara, que dizia ser um descendente dos habitantes de Acacor. Tutankanara disse que era o chefe de um povo chamado Ugamungulala. Segundo os relatos de Tutankanara, os Ugamungulala foram a primeira tribo e civilização escolhida pelos antigos deuses. Segundo ele, os Ugamungulala foi um povo que existiu durante 15 mil anos e que eram descendentes dos antigos deuses que vieram do céu e habitaram toda a região, hoje conhecida como América do Sul. Brugger ouviu a fantástica história de Tutankanara sobre Acacor, os Ugamungulala, os povos perdidos da Amazônia e as incríveis construções deixadas pelos supostos deuses que vieram do céu. Brugger gravou todo o relato em mais de 12 fitas cassetes.
Segundo a lenda, no início dos tempos, quando a humanidade ainda caminhava com os pés e mãos, esses estranhos seres surgiram dos céus em seus veículos de fogo. Labaredas de chamas e sons como o de trovão ecoaram por toda a terra. Então os homens baixaram suas cabeças em sinal de respeito. Esses seres eram chamados de os primitivos deuses, os antigos pais ou primeiros mestres. Eles vieram de um lugar chamado Squerta, um mundo distante nas profundezas do universo. Sua missão na Terra era espalhar o conhecimento a vários mundos, sendo a Terra um deles. Esses seres diziam que ambos os mundos, o mundo primitivo e o mundo dos deuses, se encontravam de 6 em 6 mil anos. Daí então, os deuses retornavam. Esses seres celestiais tinham uma aparência graciosa, pele branca, os cabelos preto azulados, barbas espessas e possuíam 6 dedos nos pés e nas mãos, o que lhes dava uma aparência divina. Os homens foram ensinados a cultivar a terra, produzir frutos e modelar estranhas ferramentas ensinadas pelos seres do céu. Eles ensinavam aos homens vários mistérios acerca do planeta e do universo, conhecimentos esses destinados somente aos grandes sacerdotes, que repassavam àqueles que seriam escolhidos como os próximos príncipes do Zuga Mongulala, a tribo escolhida pelos deuses, os primeiros mestres. Esses foram os primeiros séculos de paz e prosperidade em Akakor. Com a chegada desses seres celestiais, os Zuga Mongulala estabeleceram suas leis, padrões de conduta e penalidades. Também construíram incríveis monumentos como os templos, as fortalezas e as passagens subterrâneas de Akakor. Haviam ainda mais 2 fortalezas além de Akakor: Akanis, que estaria situado onde hoje é o México, e Acarrim, situada no Peru. Em Akakor foram construídos incríveis monumentos, onde é narrado como uma incrível fortaleza com um grande templo chamado de Templo do Sol. A nossa capital ergue-se no vale nas montanhas, entre os países Brasil e Peru. Está protegida em 3 lados por rochas escarpadas. Para leste, uma planície que desce gradualmente, alcança a selva de cipós da grande região da floresta. Toda a cidade é rodeada por uma alta muralha de pedra, com 12 entradas. As entradas são tão estreitas que só pode passar uma pessoa de cada vez. A planície leste é guardada por vigias de pedra, onde guerreiros escolhidos são sempre vigilantes. Akakor é traçado em retângulos. 2 ruas principais cruzadas dividem a cidade em 4 partes, correspondendo aos 4 pontos universais de nossos deuses. O Grande Templo do Sol é um portal de pedra cortado de um só bloco. O templo está voltado a leste, para o sol nascente, e é decorado com imagens de nossos primitivos mestres. Nas paredes, há escritas que somente os mestres podem decifrar. Após ensinarem aos homens seus segredos, leis e suas construções, esses seres celestiais partiram de volta para seu mundo, e a cidade ficou a cargo dos sacerdotes e príncipe escolhido por eles. O primeiro desses príncipes foi Ina, que, segundo os relatos, viu os deuses partindo em seus veículos de fogo e nunca mais retornarem. Após a partida dos deuses, seguiram-se 2 catástrofes, as quais a cidade foi invadida pelos bárbaros brancos, e o povo, aos poucos, foi se tornando rebelde e esquecendo os ensinamentos dos antigos mestres que vieram do céu. Ina ficou responsável de guardar os ensinamentos dos deuses primitivos e repassar para futuras gerações. Só milênios mais tarde, os deuses voltaram à Terra para salvar seu povo, deixando aqui seu filho Lhasa, que reconstituiu tudo e fez novamente a cidade prosperar. Alguns relatos falam sobre novas tecnologias que Lhasa, o filho exaltado dos deuses, como era chamado, trouxe ao Zunga Mongulala. Os antigos habitantes de Uga Mongulala falam que Lhasa possuía um veículo em forma de disco, o qual sobrevoava as montanhas e chegava ao céu. Outros relatos diziam que ele se transformava em uma águia. Após 300 anos governando Akakor, Lhasa
o filho dos deuses, retornou para as estrelas, segundo é relatado nas crônicas. Karl Brugger resolveu publicar este incrível relato em seu livro chamado As Crônicas de Acacó. O livro também é um registro acerca da história do Brasil, Peru e Venezuela, os quais eram reinos próximos na era de Acacó. Outros registros e personagens importantes surgem nas crônicas como as invasões dos europeus, o encontro do navegador espanhol Francisco Orellana com as Amazonas, a Segunda Guerra Mundial, a Era da Borracha e as invasões espanholas no Peru. O livro se divide em 5 partes. O livro do Jaguar, que fala acerca da colonização dos antigos deuses até a primeira catástrofe sofrida pelos Uga Mongolala. O livro da Águia descreve a chegada dos bárbaros brancos, nesse caso os europeus. O livro da Formiga relata a batalha contra os invasores portugueses e espanhóis ao desembarcarem no Peru e Brasil. O livro da Serpente descreve a chegada de 2.000 soldados alemães em Acacó e sua integração no povo dos Uga Mongolala. O apêndice. Brugger faz um resumo de suas pesquisas em arquivos brasileiros e alemães a respeito de Acacó. Mas teria realmente a cidade de Acacó existido? E você, acredita nesse relato?